Olá, bom dia. Hoje, dia 10 de março de 2021. São 7 horas e agora 2 minutos. Estamos começando o nosso Today, nosso encontro diário de segunda a sexta-feira. Seja muito bem-vindo. É um prazer receber cada um de vocês aqui. Por enquanto, eu tenho que cumprimentar as pessoas que já estão entrando e eu já tenho aqui a Maricele Tavares comigo, a Nazaré também, a Aurita, a Vivi Fernandinha, a Aldeir 9, a Lucy Safira, a Roberta Richard, a Mirella PX, conosco também, Zefinha Matos, Virgínia Lopes. Legal, sejam todos muito bem-vindos. A Cícera Lopes conosco também, a Andressa também conosco, Lucas Araújo, a Kátia, terapeuta natural, sejam bem-vindos. A Mazé Manhães, Vilma Vieira, legal, muito bom. A Roberta Richard está desejando um bonjour, né? Porque ela fala da França. Espero que na França a coisa esteja melhor que aqui, viu? Porque aqui a coisa está complicada. A Nazaré diz que está com saudades. Nossa, tivemos a oportunidade de conhecer a Nazaré pessoalmente em uma viagem que fizemos no ano passado. A psicóloga Renata Moraes conosco também, Iva Amiga, né? Legal, muito bom, pessoal. Deixa eu passar para vocês algumas informações, obviamente, sobre essa questão aí dessa pandemia, desse corona, né? Tem coisas aqui que precisam ser compartilhadas com vocês. Nosso nível de atenção tem que aumentar. A coisa não está boa. Veja só, a saúde, né? O Ministério da Saúde admite risco de parar vacinação e pede ajuda à China. Sinceramente, o Brasil não tem que pedir ajuda à China. O Brasil tem que se ajudar. É isso que tem que acontecer. Tem que haver planejamento, tem que haver um trabalho consistente, né? Tem que ter, né, a responsabilidade para que essa vacinação não pare. A gente fica fazendo as coisas como se estivesse empurrando com a barriga. Sabe aquele estudante que de última hora ele começa a fazer um trabalho que é um trabalho longo, um trabalho extenso, um trabalho que daria realmente trabalho para ser feito, e aí de última hora ele começa a fazer porque ele precisa de nota para passar de ano. Só que como ele deixou para a última hora, ele começa a fazer esse trabalho mal feito, né? Corre, pede ajuda dos amigos para poder terminar o trabalho e ver o que ele consegue de nota. Pois é. O Brasil está trabalhando a questão da vacinação como se fosse esse estudante relapso, como se fosse esse estudante que não teve nenhum planejamento, não teve responsabilidade. É isso que realmente faltou para nós no processo da vacinação. Não houve planejamento, não houve responsabilidade e agora nós ficamos aí correndo atrás, né, do prejuízo e pedindo ajuda para a China. Sinceramente, é uma palhaçada isso. E a população sofre, a população que morre, né, em virtude dessas escolhas erradas que estão sendo feitas neste momento. Nós temos que ter sim a nossa responsabilidade de não promover aglomeração, de fazer uso de máscara, de fazer o uso do gel, né, do álcool em gel, mas se nós não cuidarmos da nossa imunidade, sinceramente nós estamos lascados, porque se a gente for depender de terceiros para resolver esse problema, esquece. Não, hoje a gente percebe realmente como que a coisa está complicada, aonde você fica correndo atrás, né, de uma ajuda da China para poder resolver os problemas que são internos da falta de planejamento. Faltou planejamento, faltou responsabilidade e agora nós estamos pagando um preço e não é um preço barato. Segundo as pesquisas aqui que fazem a cotação, infelizmente, do número de mortos, né, a avaliação do número de mortos, nós estamos com 19 estados e mais o Distrito Federal, né, em alerta crítico com os hospitais, né? Não tem mais vaga.
Nós estamos falando de 19 estados e mais o Distrito Federal. Não tem vagas, não tem onde colocar os doentes. O estado de São Paulo trouxe uma estatística mostrando o número de pessoas que morreram na fila aguardando uma vaga de UTI. As pessoas hoje não têm condições, de serem tratadas em virtude do número de casos que nós temos e a falta de leitos. Nós temos percebido que os países que tiveram um grau de responsabilidade diferente com relação ao trato da vacinação estão conseguindo um controle diferenciado dentro da pandemia, onde nós percebemos, por exemplo, nos Estados Unidos, uma redução do número de casos. Há 2 semanas atrás, o Brasil tinha uma média de 48 mil novos infectados diários. Isso há 2 semanas atrás. Agora, nós estamos com uma média de 68 mil novos casos. Ou seja, em 2 semanas, com o avanço da vacinação, deveríamos estar fazendo um controle da doença. Mas aumentamos foi o número de casos diário em 20 mil novos casos em relação a 2 semanas atrás. É um absurdo isso. Bom, São Paulo divulgou, como eu falei para vocês, os dados dos pacientes que morreram na fila. E o número é de 30 pacientes que morreram aguardando vagas de UTI. Me lembro dos hospitais de campanhas que foram feitos no início da pandemia. Só que se nós formos observar, foram feitos hospitais de campanha quando nós tínhamos a primeira onda do coronavírus. Mas se você vai estudar a história, você vai acabar percebendo que nós temos um grau de mortalidade nas pandemias maior na segunda onda do que na primeira onda. Assim ocorreu na gripe espanhola. Eu acho que nós tínhamos que ter profissionais no Ministério da Saúde que tivessem estudado essa pandemia. Poxa, eu não sou do Ministério da Saúde, mas eu fui estudar a pandemia que teve no século passado. Uma pandemia que dizimou aproximadamente 100 milhões de vidas. Foi isso que nós tivemos de perda na pandemia no século passado por causa da gripe espanhola. Nós tínhamos tanta coisa a aprender estudando os relatos dessa época, estudando essa pandemia do século passado, e deveria ter sido observado que a segunda onda é pior do que a primeira. É assim o padrão de uma pandemia. Geralmente ocorre isso. Ou seja, fizemos hospitais de campanha na primeira onda. Tivemos a oportunidade de se mexer e fazer alguma coisa quando percebemos o caos que havia entrado Manaus, o estado do Amazonas, onde eles estavam vivendo uma segunda onda, porém uma segunda onda baseada numa cepa originada no Brasil. Deveríamos, nesse momento, já ter nos precavido e saber que esse vírus iria se espalhar. O que foi feito? Absolutamente nada. Não foi criado um novo hospital de campanha, não foi aberto novos leitos para fazer tratamento dos pacientes com Covid. E aí nós estamos vendo essa triste realidade do aumento do número de casos e o aumento do número de mortes. O Brasil ontem, mais uma vez, quebrou um recorde de 1.954 vítimas em 24 horas da Covid. Nós estamos com a média móvel mais elevada desde o início da pandemia. Quebramos o recorde de número de mortos desde o início da pandemia e não sabemos onde nós vamos literalmente parar com essa história toda. Então é triste a realidade que o Brasil vive. Eu não sei onde nós vamos parar se continuarmos desse jeito e como não há gerência, precisamos gerenciar pelo menos a nossa vida e não esperar nada das autoridades, porque já vimos que daí não sai absolutamente nada. Bom, eu vou estar convidando a Zefinha Matos para a gente conversar. Ela foi a primeira aqui, não sei se mais alguém pediu para estar participando, mas ela foi a primeira que pediu a participar. Então vamos tentar o contato com a Zefinha. Tudo isso, Fica aí a dica. Cuide-se, faça a sua parte, porque Deu do certo. governo não vem nada. Bom dia, Zefinha. Bom dia. Como é que estamos? Tô bem, graças a Deus. Que bom. E o que você manda para hoje? É o resultado dos meus exames que o senhor Legal. passou.
Bora ver como é que eu tô, né? Vamos, agora que nós vamos descobrir realmente como você está. Aí, doutor Ricardo, eu tenho aqui poucos exames do meu filho também. Eu queria mostrar o dele também, junto com o meu. Como é Beleza? que eu Vamos lá? faço? Eu mostro primeiro os meus? Vamos. Seu, isso. Você deve ser, né, a prioridade. Não porque estou falando com você, mas porque você precisa sempre se considerar prioridade. Isso eu sempre digo, né? E depois a gente vê do filho. Se você estiver bem e ele estiver mal, você tem possibilidade de cuidar dele. Agora, se você estiver mal e ele estiver mal também, aí se lasca os dois, né? Então, um precisa estar bem nessa história. E a gente tem que cuidar da gente como sendo prioridade. Parece uma coisa às vezes meio controvérsia isso, um aspecto meio egoísta, mas não é. Não é um aspecto egoísta. Se coloca em primeiro lugar e a gente sempre vai ter saúde para poder oferecer também o que nós temos para os outros. Vai lá. O meu colesterol total, 166. Uau, um valor bom. Gostei. Olha só que beleza. Amém. O ideal é que esteja abaixo de 150, mas 166 me traz uma grande esperança de que o seu LDL fique abaixo de 100. Então, eu acho super bacana. Acima de 170, eu já começo a ver como uma possibilidade muito remota da pessoa conseguir manter um nível do HDL satisfatório e o LDL satisfatório, porque o LDL tem que estar abaixo de 100, o HDL deveria estar acima de 60. Quando a pessoa passa de 170, dificilmente a gente vai ter isso acontecendo. E aí a gente vai ter provavelmente o LDL num nível que gera risco cardíaco. Vamos lá para as frações agora. Agora me Mas interessei, eu hein? vou, mas eu vou melhorar. Estou fazendo transformação vital, vou melhorar. É, já está melhorando, né? Colesterol HDL, 54,6. Ó, tá quase chegando nos 60, né? O 60 é um número mágico para o HDL. É um número que a gente sabe que a partir de 60 nós temos uma proteção cardíaca alta, um risco para a formação de placas de ateroma baixo, né? Então isso é muito legal, porque conforme vai aumentando o seu HDL, vai diminuindo o seu risco para a formação de placa de ateroma, diminui o risco do infarto, diminui o risco de uma isquemia cerebral, ou isquemia cardíaca. Então, assim, tudo isso é muito importante para nós, né? Manter esse nível de HDL o mais próximo possível aí dos 60 para trazer essa proteção cardíaca. Gostei desse nível, hein? Muito bom. Vou chegar lá. Agora, colesterol LDL, 83,2. Fantástico. Ó, parabéns. Esse tá ótimo. Abaixo de 100. Então, é isso que a gente espera, Zefinho, que o LDL esteja abaixo de 100. Por isso que eu falei que quando você me disse o valor do total, eu falei, bom, agora eu tenho uma grande esperança que o LDL vai dar menos de 100, né? E realmente, encontramos ele num nível satisfatório, ou seja, o seu risco cardíaco é baixo. Ótima notícia isso, porque a maior parte da Amém. população, né, tá com um risco cardíaco elevado, porque esse LDL está lá em cima, né? Agora veja que coisa interessante, Zefinha. Risco cardíaco, todos nós temos. Por quê? Porque todos nós temos coração, né? Então todo mundo que tem coração tem risco, né, cardíaco. Só que ele é classificado como baixo, médio e alto. O seu risco cardíaco, pelos resultados do seu exame, é baixo. Então, isso é uma ótima notícia. Uma ótima Amém. notícia. Então, assim, parabéns, né? Parabéns, porque esse resultado aí não é para todos, infelizmente, porque nem todos estão dispostos a pagar o preço, né, para alcançar esse tipo de resultado. É VLDL, 28,2. Excelente, tem que ser abaixo de 35, tá perfeito. Então, podemos dizer que você ganhou aí troféu joinha, né? Como dizem, ó. Tá? Que bom. É, Agora, triglicerídeos, uhum, 141. muito bom. Tem que ser abaixo de 150. Então, já fiquei contente também com o triglicerídeo. Tá ótimo. Pode seguir. Alta alamina aminotransferase. É, ALT, né?
ALT, pode chamar assim. É, É uma ALT, enzima, é uma enzima hepática. TGP, né? 14. Ó, que legal. Ó. Teve gente que falou assim: eu estava ouvindo o Today da Zefinha e parei para entrar ao vivo. E era a Zefinha. Porque ela estava assistindo um passado que a gente conversou. E aí disse que entrou e é você que está participando de novo. E disse que ficou assim, feliz com a melhora, né? Então, olha só que bacana, né? Que Que bom. coincidência. Então, quanto que Então, deu a LT? 14. Excelente. Isso é notícia boa, fígado limpo, né? Sem colesterol alto, a tendência é nossas enzimas hepáticas estarem normais. O risco aí de formação de uma esteatose hepática é baixíssimo quando nós estamos com nível de triglicerídeo e colesterol controlado. E tá aí a resposta, né? Seu fígado está limpinho, sem formação de gordura. AST, TGO, né? 14. Uhum. Muito bom, excelente. Cálcio, 8. Nível bom de cálcio circulante na corrente sanguínea. Aí a gente só precisa estar com o nível de vitamina D normal para que esse cálcio seja direcionado para dentro do músculo, para que seja direcionado para dentro do osso, né? Então, muito bom. Até agora só tem parabéns. Nada de Gama, puxão de orelha. gama, É, o GGT. é GGT, 19. Muito bom. Fígado limpo, perfeito. Seu fígado está sorrindo, está feliz da vida, Zefinha. Amém. Magnésio, 2,15. Bom também. Sabe que o fígado, a gente está falando dele aqui, ó. Na semana que vem a gente vai fazer 3 dias, né, falando sobre detox. O fígado, ele é o órgão mais importante dentro do metabolismo de detoxificação, ou seja, o órgão que tem uma relevância maior dentro de um processo de detoxificação é o fígado. Ele é responsável por 60%, né, do processo de detoxificação do nosso organismo. As pessoas que começam a chegar a ter esse nível de esteatose hepática, enfim, elas estão lascadas, literalmente, nesse aspecto de detoxificação. O fígado não consegue trabalhar quando ele está em esteatose hepática. Claro que existem outras doenças também correlacionadas ao fígado, né? Nós temos várias outras doenças, por exemplo, hepatite, uma cirrose, né? Mas a esteatose é a doença que mais compromete o trabalho do fígado porque ela é a mais comum e está correlacionada a essa questão do aumento da gordura. Ou seja, hoje o teu organismo ele está apto a fazer um processo de detoxificação, ou seja, de jogar toxinas para fora. E essas toxinas que a gente acumula são responsáveis por inúmeras doenças, né? Então é uma ótima notícia que você tem trazido aí para nós. Agora, o que eu vou querer também, Zefinha, é que você depois me dê, né, a possibilidade de comparar com um exame antigo. Então, se for o caso, você me manda lá depois pelo WhatsApp, alguma coisa assim, esses resultados de exame e os resultados passados, porque isso daí é muito legal, da gente poder comparar quem você era e quem você é hoje, né? Pode continuar. Magnésio, 2,15. Tá bom, né? Tá, excelente. Ó, a B. Helena aqui falando dos resultados dela. Colesterol total 161, HDL 62, o LDL 80, VLDL 19, triglicerídeos 100. Excelente também, passou com louvor, assim como você, né? É bom a gente ver o resultado das pessoas melhorando, né? Eu fico muito feliz. Isso daí é o que paga o meu trabalho. Proteínas totais e frações. Vamos lá. Proteínas totais, 7,37. Muito bom o valor. Albumina, 4,53. Excelente. Globulina, 2,84. Ótimo. E relação albumina com globulina, 1,60. Perfeito. Ou seja, o seu estado nutricional é muito bom. Isso daí traz para a gente uma referência grande a respeito de como que está o nosso padrão de alimentação e isso reflete no nosso organismo. Por exemplo, quando você tem proteína total e frações, né, dentro do nível adequado, quer dizer que você tem conseguido manter o volume de água normal, isso ajuda a evitar processos de edema, sobrecarga de trabalho renal, aumento de pressão, então é super legal.
As globulinas estando normais, quer dizer que os transportes do organismo estão sendo realizados perfeitamente, principalmente o transporte de oxigênio. Então, isso é muito bacana, resultado excelente até agora. Agora vamos ver os hormônios, né? Eu acho que aqui vai dar estradiol, inferior a 10. É um valor bem baixinho, né, de estradiol. E tem a questão da menopausa, né? Quando que chegou essa menopausa, Zefinha? 42 anos, por conta do que eu lhe falei, que eu estava com deficiência de vitamina B12, fiquei com Gravíssima, anemia, né? anemia gravíssima, a ponto de morrer, e aí foi embora e não veio mais. Pois é. 42 anos. Então, essa estradiol é referente a isso. Desde essa época, ele está dando um nível baixo, né? Só vai aumentar se você fizer uma reposição. Não deu certo, Manuela? Não, mas estava tudo certo lá, filha. Qualquer coisa entra de novo lá pelo link e coloca a senha que está lá na pasta. Manuela tentando, Manuela tentando fazer conexão lá na aula online agora, né? Não tem mais aula presencial, e nem que tivesse eu queria mandar também minhas filhas para a escola. Do jeito que está esse negócio de corona explodindo para tudo quanto é lado, melhor ficar em casa. Com Então, Zé Fia, certeza. desde essa época você tem colecionado já essa questão de um estradiol baixo, né? Tem a possibilidade de fazer reposição, né, do estradiol, porém a gente tem que observar, se você não tem uma condição de um risco, né, para fazer essa reposição hormonal, porque se tem câncer de mama na família em primeiro grau não pode, né, tem que observar, né, como que está a questão da massa óssea, se você está com sua massa óssea normal, mesmo com nível de estradiol baixo, não vale a pena fazer o uso também do hormônio, né? Mas é um padrão, né, que você tem desde aquela época lá. Aquelas deficiências de vitamina B12 sua foram casos bem complicados, você vê que até fizemos Deixou, alguns recortes. Deixou sequelas, né? deixou Você vê que a sequela. gente fez até alguns recortes da nossa conversa e colocamos lá sobre a B12, sobre a vitamina D que nós conversamos naquele dia. E aqueles vídeos deram um acesso muito grande, né? Porque você trouxe um caso para a gente sobre vitamina B12 que chega a ser assim inacreditável, né? O que aconteceu, né? E E ali a só foi, demora para o diagnóstico, né? e ali só foi um trisco, falei só um trisco, foi muito sequela. Tá Ontem que eu louco. consegui fazer uma caminhada de 1 hora. Fiquei muito Uau. feliz, porque eu não consigo correr, mas dentro de casa, na sala, eu tentei correr um pouquinho, consegui. Eu fiquei. Mas eu chego a Aí, ficar assim emocionado com isso, eu sabe? acho que De ouvir depois o que teu eu relato. tô ouvindo o Senhor e tô fazendo a reposição da vitamina D, aí eu tô conseguindo mais, porque eu tinha um cansaço terrível, eu era muito cansado, não conseguia fazer 30 É, minutos Zé. de caminhada, não. Pois é, Mas, isso me deixa extremamente feliz. E lá no sul a gente fala que homem não chora, né? Mas eu quase estou suando pelos olhos aqui, ó, de felicidade, acredite. Porque você perceber que mesmo com o avanço da idade, né, ao invés de piorar, está melhorando. Ou seja, em qualquer época da vida, né, Zefinha, quando a gente começa a dedicar tempo para cuidar da nossa saúde, a fazer as pequenas correções, porque não é nada assim de virar a vida da pessoa de perna para o ar. É fazer os pequenos ajustes, descobrir quais são as falhas, né, que estamos ocorrendo, quais foram as rotas erradas que nós pegamos e fazer essas correções, que as coisas começam a melhorar, né? E ouvir o teu relato de alguém que ficou uma época da vida sem andar por carências nutricionais, né, por falta de vitamina B12, e agora ouvi você dizendo que conseguiu fazer 1 hora de caminhada e já está conseguindo fazer, né, algumas corridinhas dentro de casa, isso não tem preço. Não tem uma fala, né, que me traria mais felicidade do que ouvir o teu relato hoje pela manhã, né? e, Isso é fantástico. e foi ótimo para mim eliminar leite, ovos. Ovos até um dia desse eu comia, mas depois que eu estou ouvindo o Senhor direto e estou participando do Transformação Vital, não comi mais ovos e estou me sentindo mais forte e as dores estão diminuindo, porque eu sentia muitas dores nas pernas, nos pés. E a correção também da vitamina D, né? Que nenhum médico nunca passou para mim tomar suplemento de vitamina D.
É uma Eu coisa fico terrível. assim. É, você vê o caos que a gente chega, né? Se a gente for perceber, o mundo está num caos, né? A gente está vendo essa situação do corona horrível, mas a gente vê a situação da nossa saúde também, né? Do comunidade científica. Eu acho que esse seria um bom nome. Caótico também, aonde a gente percebe que coisas tão simples não são feitas. Na minha cabeça, eu não consigo entender como que eu não faço pedido de determinados exames que eu sei que são situações onde realmente tem esse nível de carência na população. Depois, quando eu descubro, por que eu dou doses tão baixas muitas vezes para fazer a reposição de algo que está baixo, sabendo que eu tenho que ter uma sobra para o organismo administrar bem aquela sobra e conseguir aumentar os níveis de vitamina D? Então a gente percebe pessoas que ficam numa carência há muito tempo. Outro dia eu estive conversando, isso faz um quê? Uns 6, 7 meses, né? Quando eu falo outro dia, não quer dizer que foi ontem, né? Então faz uns 6, 7 meses, conversando com uma aluna da outra turma do Transformação Vital. E ela trouxe o relato chorando para nós, né? Dizendo que ela estava fazendo a suplementação da vitamina D, segundo a orientação da médica, mas já fazia quase 6 anos que ela estava fazendo essa reposição e nunca conseguiu atingir um nível de 30 de vitamina D. Por quê? A dose utilizada era uma dose baixa. E eu fico pensando, quando a gente tem vitamina D baixa, nós estamos abrindo uma porta gigantesca para um calhamaço de doenças, né, aparecer. Desde as doenças autoimunes, né, porque elas se manifestam muito mais quando o nosso nível de vitamina D é baixo, como o câncer, né, como os problemas emocionais, né, como os problemas de infertilidade entre as mulheres que estão ainda na fase, né, ativa de possibilidade de gerar filhos, né? Então, assim, tem um número de doenças enorme. E aí você percebe a médica fazendo uma suplementação durante quase 6 anos e não conseguindo atingir um nível de 30. Então é triste você ver a realidade que hoje a gente encontra. Parece que o propósito é te manter ali como uma cliente, né? Manter você como uma cliente fiel, mas não resolver o teu problema. Então é triste ver essa situação. Mas vamos continuar. É, tri, é o T3, né? Uhum. T3. Esse É é o hormônio da tireoide. 1,22. Perfeito, muito bom. Olha só o que que Elonai escreveu aqui, Zefinho. Minha mãe foi ao médico ontem e eles não quiseram passar os exames que o Dr. Ricardo nos orienta. Fiquei indignada. Como pode falar que não é necessário, né? Então, assim, é isso que eu acabei de falar, né? É o que a gente está vendo na comunidade hoje médica, né? Um desrespeito à saúde do paciente. Isso para mim não cabe, não Ah, existe. eu nem levei eu levei os seus exames diretamente para o laboratório. E lá nem pediram requisição de médico e eu dei graças a Eu- Deus. Porque, os laboratórios também estão desesperados, né, para poder ter cliente, porque todo mundo sumiu nessa pandemia, ninguém quer ir fazer exame mais, oh, né? Tá com medo. oxe, agora o T4, 0,89. Dentro da normalidade, muito bom, né? Tireoide funcionando aí, tá adequado. Que bom. Agora o TSH, 4,711. Dentro do normal também. Até agora, tudo tranquilo. Hoje só tem parabéns, hein? Que bom. Test, test, é, testosterona livre, 0,290. Isso vai ser baixo, Zefinha. Já estamos aí no período de menopausa faz tempo. O que me interessa é o seguinte: mesmo com a testosterona baixa, seria interessante que em algum momento você fizesse um teste de uma densitometria óssea, ou seja, vai lá fazer um exame de imagem para verificar como que está a sua massa óssea. Dependendo de como está a massa óssea, vale a pena fazer uma reposição de testosterona, porque a testosterona é importante para ganho de massa magra, para redução de peso, mas para manutenção da massa óssea também. Então é importante a gente correlacionar esses exames. Se a sua testosterona estiver baixa e você não estiver tendo problema
no relacionamento, com falta de libido sexual e a massa óssea normal. Então, tranquilo, não precisamos mexer. Agora, caso contrário, independente da idade, vale a pena fazer as correções da testosterona. O hormônio sexual masculino também circula na mulher e tem papéis fundamentais na qualidade de vida da mulher. Certo. Zinco sérico, 76,8. Perfeito, excelente. Responsável aí o zinco pela nossa imunidade, pela circulação sanguínea, né? Fluir o sangue normal por dentro dos vasos sanguíneos, está perfeito, excelente, ótimo. Pronto, doutor Ricardo. Agora, eu tenho uma queda de cabelo terrível. Será por conta dos hormônios baixos ou é outra coisa? Pode ser, Zefinha, porque assim, Ou de cabelo, ou é pode falar. da vitamina D, que o último exame que eu mostrei para o senhor deu 14,9. Tava horrível, né? Mas assim, ó, você não tem resultado de vitamina D hoje? Não, porque o senhor falou que era para mim fazer a reposição Só de depois que terminasse, 3 né? meses, depois de 3 meses. Beleza. É que eu preciso me lembrar, porque faz um tempo da nossa conversa, então eu tenho que lembrar direitinho. Então veja só, vitamina D pode sim estar correlacionada à queda de cabelo. Mas quais são os principais fatores que a gente observa na questão de queda de cabelo? Nós temos aí as questões hormonais, da tiroxina, né, que é o T4 e o T3, quando estão baixas, queda de cabelo, isso é um fato, né? Hipotiroidismo, esquece, né? Não tem jeito, vai ter queda de cabelo. Então, essa daí a gente já descarta, né, essa possibilidade, deu normal. Outra coisa correlacionada à queda de cabelo é a proteína total e frações. Também descartamos. A sua deu super normal, né? Que bom, ficamos felizes. Estado nutricional, muito legal. Então, mostra que não tem relação também com essa parte de proteína total e frações. Aí nós temos uma outra causa de queda de cabelo, né, que são as alterações dos hormônios sexuais, né? Aí sim, aí pode ter essa relação. Estradiol está baixo, testosterona está baixo, né? Ou seja, essa pode ser uma das causas também, Zefinha. Esse processo de entrada de menopausa e depois estar na menopausa para a mulher pode gerar queda de cabelo, né? Outra coisa é insônia, né? A gente nunca correlaciona, mas quando está em insônia, está tudo errado aí dentro, né? O organismo não funciona da maneira correta. E isso também pode gerar queda de cabelo, como também problemas emocionais podem gerar queda de cabelo. Então, assim, é o estado nutricional, a parte hormonal, né? A parte de estilo de vida correlacionada a sono e também a parte de emoções, né? E, óbvio, padrão de alimentação. Nós temos algumas carências nutricionais que também podem favorecer queda de cabelo, né? Quando o nível de magnésio está baixo, cálcio baixo, mas isso tudo seu deu normal. Então eu acredito que tem uma relação maior com a parte hormonal, sua queda de cabelo. Porque todo o restante que a gente vai analisando, a gente percebe que está normal, né? E hoje uma coisa que a gente pode dizer é que seu estado nutricional é bom, né? Mas, como diz, né? Melhor careca vivo do que cabeludo morto. Outro dia eu tava brincando com um amigo que disse que tá com queda de cabelo, né? E aí falou assim, ele falou, cara, queda de cabelo é a morte. Eu falei, não é, porque o meu já caiu e eu ainda continuo vivo, né? E aí brinquei com ele sobre isso, né? O meu esposo também é careca. Pois é, mas eu vou juntar meu dinheirinho aqui, eu vou plantar cabelo ainda. Mas, Zefinha, tem uma fórmula que a gente manda manipular que pode te ajudar nesse momento, né? Eu vi lá no WhatsApp, né? Eu acho que vale a pena aquela fórmula, viu? Porque para algumas, não posso dizer que para todas, mas para algumas mulheres ela trouxe resultado muito bom. Eu prescrevo essa fórmula para pacientes já sei lá, uns 10 anos quase. E os resultados foram muito bons. Algumas tiveram resultados muito bons mesmo, porque faz aquelas pequenas correções, né? Além de ter ali alguns fitoterápicos que geram estímulo, né, para o aumento da produção de cabelo, né? Então, são ajustes. Como você tem feito ajustes e você tem melhorado. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta, Zefinha. Depois dessas suplementações que você fez, dessas pequenas correções, de estar participando do Transformação Vital, você diria que a sua mudança foi pequena, foi uma mudança média ou foi uma mudança grande, né?
O que aconteceu na sua vida? Média. Assim, porque algumas coisas eu já seguia, porque tem muitos anos que eu sigo o senhor, sempre assisto palestras, desde a Novo Tempo. Aí eu fui, É. só que eu achava que eu já seguia, assim, 100%, mas não era, né? Aí então agora eu estou corrigindo aos poucos, né? Por Uhum. exemplo, Legal. é, exercício físico, que eu não fazia, agora estou escolhendo fazer. Porque eu, antes da pandemia, eu estava no Pilates, mas aí começou a pandemia, aí, né, fiquei É. só em casa, aí, mas agora eu estou fazendo. É assim, Estragou caminhada. tudo, né? Essa pandemia aí. É, Esse caminhada, troço mas vou terrível. fazer. Mas eu vou chegar lá. Ontem eu me animei Com muito certeza. com a minha caminhada de 1 hora e não fiquei cansada. Não fiquei cansada. Fiquei Pois é, olha que disposta. incrível. Eu vou contar um relato aqui também. É, a minha sogra, eu sempre digo aqui que ela tem vários problemas de saúde, né? A dona Antônia, né? É uma pessoa muito querida, né? Eu gosto muito da minha sogra. É uma pessoa que me acolheu muito bem a família, né? E ela tem vários problemas de saúde. É um pouquinho rebelde, para não falar muito, né? Em algumas questões de estilo de vida. Mas ela já melhorou muito, né? E a gente estava em uma condição de saúde e depois da chegada da pandemia ela acabou se perdendo também em vários aspectos e piorou bastante, né? Algumas escolhas e acabou gerando, claro, inúmeras consequências. Só que no ano retrasado, né, minha sogra teve uma pancreatite. E essa pancreatite quase que levou ela, né? Graças a Deus, eu tinha acabado de chegar de viagem e eu e minha esposa, e a irmã dela entrou em contato conosco e disse o que estava acontecendo, que a mãe dela, né, a mãe da Nete, estava internada, tinha ido para um posto de saúde, uma unidade básica de saúde, estava internada lá e esperando uma transferência para o hospital, porque não estava se sentindo bem. E descreveu o caso. E eu falei assim, olha, não dê nada para ela comer, não deixe nem água ela beber, né? Porque pela localização da dor eu pensei, pode ser uma pancreatite, né? E realmente era uma pancreatite. E aí minha sogra ficou muito mal, ficou no hospital vários dias, teve que ficar 5 dias em jejum, tanto hídrico quanto jejum alimentar, ou seja, nada para comer, nada para beber, né? A única coisa que entrava era soro, e soro glicosado só, durante 5 dias, né? Aí descobriu várias pedrinhas na vesícula e acabamos descobrindo mais alguns problemas de saúde que era desconhecido, como algumas aneurisma de aorta, né? Então um problema grave isso, né? Aneurisma de aorta se rompe e é morte na certa. E ela fez todo o tratamento da pancreatite, saiu com o indicativo do médico, né, que fez o acompanhamento dela no hospital, dizendo, dona Antônia, a senhora precisa extrair sua vesícula, né? E precisava passar por um médico, por um cardiologista, para poder conseguir uma liberação do cardiologista para fazer a cirurgia. Minha sogra agora ela já está com 90 anos, então, ou seja, ela tinha 88 anos, já uma idade bem avançada, hipertensa, já diabética, obesa, ou seja, uma condição de saúde não muito boa e precisava de um cardiologista. Encontramos, né, por indicação desse médico, um cardiologista no HFA, que é o Hospital das Forças Armadas aqui de Brasília. Ele deu toda a atenção, fez a correção ali de vários medicamentos que eram necessários para poder fazer o tratamento da minha sogra. E nós cuidamos da saúde dela naquele momento. Ela conseguiu fazer a cirurgia e estava muito bem. Aí chegou a pandemia, começou a dar uma piorada. E eu estou contando isso daqui para você entender como que é similar ao teu caso, né, com relação aos médicos, né? Aí ela começou a dar uma piorada no estilo de vida, não estava bem, e aí minha cunhada começou a levá-la em alguns médicos, alguns cardiologistas, mexeram nos medicamentos dela, e eu comecei a olhar os medicamentos, eu falei, meu Deus, isso aqui está errado, esse medicamento não pode tomar, né? Minha sogra não podia tomar um medicamento para afinar o sangue do jeito que estava sendo dado, né? E fiquei desesperado com aquilo, fez exames, quando saiu os resultados, vitamina D horrorosa, vitamina B12 em 80 e poucos, né? Ou seja, tudo terrível, né? Aí eu falei, vamos voltar no outro cardiologista, né? Porque estava levando naqueles cardiologistas ali do plano de saúde, né, que já pagava o plano, pagava baratinho no coparticipativo,
Só piorando, Zefinha, só piorando. Eu falei, não, vamos lá, eu pago a consulta, mas vamos levar lá no HFA de novo, lá no médico que eu vi que é confiável. Sabe quando você está na frente do profissional e você conversando com ele, você fala assim, não, nesse cara aí dá para botar a mão no fogo, o cara é bom, o cara sabe o que está falando, né? Eu falei, vamos voltar. Aí voltamos lá no médico. Ele ficou horrorizado com as práticas que os outros médicos estavam fazendo com ela, com as medicações que estavam sendo dadas. Por quê? Se trocam de uma medicação para outra sem conhecer o caso do paciente. Ou seja, a minha cunhada que acompanhou, né, a minha sogra nesses outros médicos, eles não conheciam o caso, não sabiam do histórico dela, fizeram uma troca de medicamento, ela estava tomando um medicamento que podia levá-la à morte. Olha que loucura, né? Aí o médico mexeu em tudo e eu falei para ele, doutor, precisamos corrigir essas vitaminas aí, né? Eu já estava corrigindo a vitamina D dela e queria entrar com a injeção da B12. Conversei com ele, acertamos então 6 injeções do jeito que eu tenho orientado para vocês aqui também. Isso daí faz 10 dias, afim. 10 dias que a gente começou a fazer a correção da vitamina B12, né? Que é o teu caso, né? Que lá atrás você teve uma deficiência gravíssima. Só que ela estava com 80 e pouquinho, não me lembro ao certo. Olha só o que aconteceu. Minha sogra não conseguia levantar do sofá para ir ao banheiro sem sentir fadiga e falta de ar. Ela estava tendo retenção de líquido dentro do pulmão por causa das medicações erradas que os outros médicos fizeram e um grau de fadiga extremo por deficiência de vitamina B12. Há 10 dias atrás, então, nós começamos a correção, ela já tomou uma injeção, tomou outra agora no final dessa semana passada, e esse final de semana minha sogra veio almoçar em casa. Ela desceu aqui Amém. na Que garagem, né? maravilha. Então, ela desceu aqui na garagem e para ela subir essa rampinha, precisava de 2 pessoas ajudando ela a subir e ela chegava cansada, né? Aqui na entrada de casa. No sábado ela veio, quando ela sentou, ela falou, nossa, eu não estou cansada. Subiu sozinha, sem auxílio de ninguém, e chegou sem cansaço. Então veja, quando eu falo que são pequenos ajustes e que isso faz toda a diferença, você experimentou isso na sua vida, minha sogra mais uma vez está experimentando isso também, e eu quero deixar esse recado para vocês, que vocês também podem experimentar esse mesmo tipo de resultado, né? Pode, é só fazer pequenos ajustes. Tua vida virou de perna para o ar, Zefinha? Como Não, eu digo assim? assim, em termos de ajustes que a gente fez, foi Com pouca coisa, não certeza. foi? Não, Pô, sim, mas foi pouca coisa que mexeu, né? não, é Não precisamos dizer assim, ó, pouquíssima. Não, para isso, para aquilo, faz isso. nada, Não. nada. Simples, simples assim. Muito simples. É isso que eu quero deixar como É recado. só querer ter boa saúde, né? Porque Pois é. assim, eu entrei no Transformação Vital, não pensei, eu quero emagrecer, né? Apesar, não muito, mas quero emagrecer. Agora, prioridade é a saúde. Aí eu sei que emagrecimento vem depois. Sim, Tô ajustando, ainda estou assistindo, repito, assistir de novo, para colocar tudo certinho. pois é. Então, foram pequenos ajustes, né, Zefim? É, com certeza. Doutor Ricardo, ontem eu assistindo Today, eu fiquei preocupado com a Hum, questão da vitamina D que eu comprei. Eu acho que, porque você disse que era D3. E quando eu fui olhar, a minha não é D3, essa aqui, ó. Mas eu acho que é. Se você fonte D, deixa eu procurar aqui, ó. É sim, ó, porque está escrito colicalciferol, hein? É D3, sim. É? Fonte D, deixa eu procurar aqui, ó. É porque, Zefinha, nós temos uma vitamina D que é a D2. A D2 ela tem uma taxa absortiva bem menor, né? Ó, tá aqui, a vitamina D3, sim, ó. É É, fonte D, né? Fonte D é um pronto. medicamento à base de colicalciferol, vitamina D3, né? Então tá tudo tranquilo, Então, tá tudo beleza. Não tranquilo. fique preocupada, não. Olha, doutor Vamos para os Ricardo. exames do teu filho agora? Bom, o dele é pouquinho, mas eu mandei ele fazer, empurrei ele para fazer. Vai ter bomba aqui. Agora, foi pouco. Que os outros ele fez, ainda vai receber final de mês. Beleza. O hemograma completo. Hemácias 4,59. Ok. Hemoglobina 13,40. Tá bom, até agora tudo tranquilo. Hematócrito Hematócrito. 39,99. Ok.
volume globular médio, VCM. Vamos facilitar a vida, vai para siglas aí. VC, 86,80. Ok. Hemoglobina globular média, 29,20. Uhum. CH, 33,70. Ok. RDW, W. 12,40. Ok. Beleza. Leucograma. Leucócito, 3.680. Tá baixo, né? Imunidade baixa. Imunidade baixa. Ele gosta muito de carboidrato refinado, de açúcar, doce. É, isso aí mesmo. Isso daí arrebenta com a imunidade, viu? Nesse período de pandemia aí vale a pena a gente não comer a sobremesa e ficar Mas vivo do que depois, morrer de pança cheia depois, de sobremesa. depois dos exames que o senhor vai ver o triglicerídeo aqui, aí foi que ele não está comendo mais. Uhum. Plaquetas, 211. Tá bom. Volume plaquetário, 9,50. Beleza, a parte de hemograma passou, né? Passou. Mas o leucograma já deu um indíciozinho aí de um docinho, né? Mas tem também a vitamina D dele, que deu igual a minha, 14 também? deu 14,9, igualzinho. Eita. Ô Zefinha, no caso dele aí Aí não tá eu bom, já não. dei a ele 2 comprimidos igualzinho que eu tô tomando. Um no Sim, domingo e outro na quarta. de 50 mil, né? Excelente. Zefinha, ele precisa corrigir isso daí rápido pelo seguinte, ó. A gente está vivendo um período de pandemia complicado, né? Ele provavelmente é uma pessoa que tem que sair para trabalhar, né? E aí, no caso, ele está tendo contato com pessoas. Nesse momento, pegar esse vírus, né, ou ser pego pelo vírus, né, não é uma opção interessante, Misericórdia. não. Ó. A imunidade dele está baixa, né, o número de leucócito dele deu baixo e vitamina D também deu baixo. Então, ou seja, quando a gente tem um nível de vitamina D alto, teve uma pesquisa feita na França que eu achei muito interessante isso. Ó. Essa pesquisa mostrando que as pessoas que estão com um nível de vitamina D normal têm 4 vezes menos chance de desenvolver a doença. Então, olha só que importância da vitamina D, né? Um fator de proteção contra essa doença infecto-contagiosa. Então, ele precisa aumentar essa vitamina D dele aí rapidinho, né? E tem que realmente mudar essa questão do padrão de alimentação, porque o leucócito dele está baixo, a gente tem que dar um jeito de aumentar isso daí rápido para não deixar ele ficar circulando numa condição de risco aí. Aí agora eu botei ele para comer igualzinho eu como. Agora É isso aí. eu digo, olha, eu vou mostrar seus exames para o doutor Ricardo, ele vai lhe puxar a orelha. Você não quer Pois é. apresentar, mas ele. Tá Aí precisando de puxão de orelha mesmo, viu? aí a glicose em jejum deu 80,7. Tá, a glicose deu normal. Ó, tem gente que perguntou aqui, ó, qual o exame, né, para poder saber se a imunidade está boa, né? Tem que fazer o leucograma. O número de leucócito é um exame super importante para nós. Colesterol total, Colesterol total, vai lá. 207,9. Ixi, tá ruim, hein? Ele tá aí perto? Você tá olhando para a cara dele aí? Então, assim, ó, 207 está alto, né? Não é uma condição interessante essa, por quê? Porque você vai ter um nível de HDL, né, provavelmente baixo e um LDL provavelmente alto, né? Pode continuar as frações aí, ó. As frações nesse não fez, eu Não? já fez no outro, que vai receber final de mês. Certo. Agora, veja aí o triglicerídeos. 324,1. Você quer puxar a orelha dele agora ou vai deixar para depois terminar o today? Terrível, É, né? pois é, isso daí mostra a questão dos carboidratos refinados, né?
Os carboidratos refinados, arroz branco, batata, massas, né, em geral, os biscoitos, panificação, bolos, né? É, Isso faz aumentar o triglicerídeo. E também acaba refletindo lá na imunidade, né, que está baixa, né? Então é importante realmente a gente dar um jeito de baixar. Agora, você quer uma notícia boa? O meu triglicerídeo, né, uma época quando eu me lesionei e não podia correr, porque eu fazia atletismo, competia nessa época, ele chegou a 370 num período de lesão, porque eu não estava fazendo atividade física e continuava comendo igual, né, um monstro, né? 370 caiu para 87, acho que foi, em um mês. Um mês, sem uso de medicação, eu baixei o meu triglicerídeo para menos de 100. Como? Melhorei, obviamente, o padrão de alimentação, mas principalmente, ó, exercício. é. Exercício físico. Ele não O faz exercício exercício. Ele físico é o não que faz controla. exercício. Não, mas isso você não precisava dizer, não. Isso eu já sabia. E nem preciso de bola de cristal para saber. É só eu ver o resultado de alguns exames que a gente já sabe que não faz exercício. Pois é. Agora, a, min, a lamina São aminotransferase. aquelas enzimas hepáticas, né? Pode chamar de TGP. Ah, é. 161,5. Tudo isso Tudo isso. tem uma esteatose hepática aí na parada, né? Ou seja, lembra que eu falei que o teu fígado estava limpinho pelo resultado das suas enzimas hepáticas? O dele tá sujinho, né? Tem que pegar aí uma vassoura, um rodo, um aspirador de pó e dar uma limpeza nesse fígado, porque hoje ele tá todo sujo, viu? Então, assim, ó, esse resultado não é interessante, né? Porque mostra que a capacidade do fígado de trabalhar está reduzida, né? O nosso fígado a gente já destacou aqui, é o órgão do metabolismo, né? Ele está com quantos anos, Zefinha? Tá com 37. 37. Então não precisa escolher a orelha que você vai puxar, não. Puxa as duas, tá? Porque precisa tomar jeito aí nesse aspecto, Olha, né? doutor Ricardo, eu Eu, fiquei. com eu- 37, intoxicação hepática já, e esteatose, né? Se ele fizer hoje um ultrassom de abdômen total, vai dar uma esteatose talvez de grau médio já. E o que é que ele faz aí com Bom, urgência? Porque ó, a semana passada eu perdi uma tia que não sentia nada, aparentemente, e ela foi no aniversário de uma sobrinha, aí comeu lá as coisas, os lixos de aniversário, né, que eu chamo de lixo, porque eu é nem isso vou para mesmo. aniversário e se eu for, eu como logo minhas frutas em casa, chego lá, não, nem O que eu, penso em a nada. coisa que eu acho mais estranha no aniversário é você quer comemorar a vida de alguém matando a vida dos outros. Eu não consigo Exatamente. entender isso, né? Ah, eu vou chamar aqui uma galera para vir na minha casa para comemorar o meu aniversário, só que eu vou te oferecer só veneno e vou tentar te matar. Pô, que É. coisa mais louca. No Aí, aniversário tem que ter padrão de alimentação saudável também no aniversário. Minhas é. filhas, quando vão em aniversário, eu entucho elas de comida antes de ir para chegar lá e querer brincar, não querer comer, porque só tem porcaria. E com certeza ele comeu lá também, que ele estava lá. Eu não nem perguntei, mas ele comeu. Então, no outro dia, minha tia amanheceu ruim. E aí começou a ficar. Eu acho que ela já estava mudada de cor, mas só que já estava ficando verde e o povo não descobriu. Aí começou a ficar pálida. Quando levou para fazer exame, deu, sabe o quê? Câncer no fígado. E sabe onde ela já está? Debaixo da terra. Morreu de uma semana É, para outra. provavelmente ela não morreu em virtude do que ela comeu na festa de Não, aniversário. não. Ela já estava. Porém, ela já tinha um problema no fígado, e quando você, por exemplo, come muita gordura, você tem que aumentar a produção de bile. E nós temos dois pigmentos na bile, um deles chamado bilirrubina e o outro chamado biliverdina. A capacidade do fígado dela já estava reduzida por conta do câncer, e a alta ingestão de gordura nesse dia fez com que tivesse a ida desses pigmentos para dentro da corrente sanguínea. Obviamente, chegando na corrente sanguínea, isso começa a gerar uma alteração de cor, porque são pigmentos, né? E aí a pessoa vai ficando meio amarelada, esverdeada, que são as cores, né, que compõem aí a pigmentação da bile. A bile tem essa coloração. Então,
capacidade do fígado dela já estava diminuída, sobrecarregou a função hepática e isso acelerou o processo de morte, né? Doutor Ricardo, eu estou achando ele muito pálido, assim, porque ele não era assim pálido e eu estou achando ele pálido. Só que agora ele está comendo o que eu como, né? Então você Legal, vai isso é comer ótimo. agora o que eu como. Mas tem algum, assim, alguma coisa para ele tomar para melhorar? Eu acho que corrigindo vitamina D, ele comendo melhor agora e cuidando principalmente da questão de padrão de sono, né, e exercício físico, que são duas coisas importantes também. Um dos motivos pode ser que ele nem esteja tomando sol também, né, com esse nível de vitamina D de 14, pandemia, sem fazer Ele, exercício, e então ele isso tem, também vai ele deixando tem, mais pálida, né? ele tem muito sono. Viu aquela de ontem, aquela mulher do Rio de Janeiro que falou que tinha sono demais? Ele, muito sono. Eu digo, você dorme demais. Aí parece que tu não dorme à noite e fica dormindo. Ele tem um sono, termina de comer e dá sono. Ontem que eu disse, Mas ó, hoje você se a gente for não vai observar, dormir. Zefinha, se a gente for observar com esse nível de triglicerídeo, quer dizer que a glicose também não está chegando na célula. É o mesmo caso de ontem. Ele deve estar com uma resistência insulínica, já está com um pezinho provavelmente no diabetes, mesmo que a glicemia dele tenha dado normal. Se você tiver exames, por exemplo, com uma hemoglobina glicada e insulina, provavelmente a gente já veria um grau de alteração neles, né? Porque com triglicerídeo alto, obviamente que você está com dificuldade de, a sua capacidade, né, de colocar glicose dentro da célula reduzida. Isso daí é óbvio. Ou seja, não chega a glicose, sente fadiga, sente sonolência, sente cansaço, né? Porque não produz energia suficiente. O que aumenta a nossa disposição física é a prática da atividade física e um bom padrão de alimentação. E o Agora, viu, sono, doutor óbvio. Ricardo? Ele fez uma bateria de exame agora, porque em 2014 foi retirado um tumor na hipófise dele, né? E aí ele fez uma bateria de exame agora dos hormônios. Com certeza os hormônios também vai dar problema. Eu não sei, né? É, Quando. depende, né? Depende, né? Se retirou o tumor, porque o tumor, esses tumores são terríveis na hipófise, né? Porque eles aumentam muito a produção dos hormônios, né, correlacionados à hipófise, que vão agir em outras regiões do organismo. Por exemplo, a hipófise é responsável pela produção de inúmeros hormônios que são estimulantes, ou seja, um deles é o hormônio que estimula a tireoide a trabalhar. Então, quando você tem alteração na hipófise, você produz mais TSH, vai gerar um quadro aí de trabalho excessivo da tireoide. Isso gera cansaço, fadiga, prostração. Mas, agora com a retirada do tumor, isso deve ter tudo normalizado, né? Mas é uma coisa que não é tão rara, viu? Esses tumores de hipófise têm aparecido em pessoas jovens, né? Que aparece. Não aparece em idosos, né? Esse parece em pessoa jovem. Pois é. Aí os outros exames, porque assim, quando ele faz os exames, leva no endócrino, né? Aí eles acham quase tudo normal. E eu estava olhando os anteriores, não está E eu, normal. e eu falo que está quase tudo alterado, né? Tem alguma É. coisa, alguém está Aí, mentindo nessa aí, história, né? ele, aí ele falou assim, manhã, mostra para doutor Ricardo, porque eu não estou acreditando mais nos outros endócrinos. Já mudei de endócrino, já passou pelos três e nenhum ele. Eu não Tá tudo sei. normal. Tá tudo É, normal, mas eu não tô bem, né? Então, é engraçado. exatamente. É. Que coisa. Mas Pois é. assim, Zefim, eu acho que ele entrando nesse esquema que você está vivendo agora, a gente vai conseguir já ter melhora. Agora, estimula ele a fazer exercício físico. Se ele ainda estiver aí me ouvindo, faça exercício físico, né? Ontem eu chamei ele fez pouco, fez uns 20 minutos, não fez igual a mim, mas fez um pouquinho, né? Hoje eu vou Pois é, chamar de mas novo. o importante é ele dar o primeiro passo. Depois do primeiro vem um segundo, vem um terceiro, né? Não importa nesse momento quanto ele faça. O importante é que ele faça. Respeite o limite. Se aguentou 20, faz 20. Se aguentar 30, faz 30 minutos de caminhada, não me importa.
Só que ele precisa sair do zero, né? Tem que sair da inércia, tem que começar a ter movimento, né? Não importa o que faça e quanto faça, mas ele precisa. E se ele começar a fazer e conseguir rápido aumentar a intensidade, Zefinha, você vai ver esse triglicerídeo dele vai cair assim numa velocidade brutal. Ó, o meu saiu de Amém. 370 para 87, acho que foi. Não sei se foi 87, 88, mas foi alguma coisa assim. Também faz um tempinho, né? Eu tinha 17 anos na época, então faz um tempo. Já que eu fiz, né, essa peripécia de chegar com meu triglicerídeo e colesterol, 370 os dois, né? Tomei uma bronca do cardiologista na época, porque na época ainda tinha bons médicos que dava bronca na gente e não falava que estava tudo normal, né? E ele pegou o cardiologista e falou assim: meu filho, você tem que decidir se você vai pôr ou tirar o pé. Um cardiologista falando de pé, quem fala de pé é o ortopedista, né? Eu falei, doutor, que história é essa, né, de pôr ou tirar o pé? O senhor não é ortopedista? Ele era cardiologista toda a família, o doutor Ábido, né, um árabe, deu-lhe uma bronca no Ricardo aqui, que olha, eu fiquei até sem rumo. Ele falou assim, você não entendeu, né? Eu falei, não entendi. Ele falou, estou dizendo que você tem que decidir se você vai pôr ou tirar o pé da cova, porque um já está lá. Eu falei, eita, e daí veio o puxão de orelha. Só que eu tinha feito os exames justamente porque eu tinha me recuperado da lesão e eu ia voltar para o atletismo. Eu nunca mais tive, né, condições de correr como eu corria antes, a minha carreira de atleta acabou por conta dessa lesão. Eu corria antes de 20 a 25 quilômetros todas as tardes, eu corria agora no máximo 4, 5 quilômetros e eu começava já a mancar, claudicar. E não consegui seguir adiante, porque eu começava a sentir dor, né? Por conta do problema que eu tive no joelho. Então, minha carreira acabou, eu era super jovem, imagina, uma carreira acabar, ainda tão jovem. E eu tinha a terceira melhor marca de 100 metros rasos no Brasil. Eu tinha um futuro promissor no atletismo, né? E acabou, né? Porém, o exercício físico foi algo que não acabou. Eu continuei fazendo atividade física, mesmo que eu não conseguisse mais treinar no mesmo índice, eu continuava correndo todos os dias, eu andava de patins na época e fazia minha atividade física jogando futebol também, e meu triglicerídeo caiu brutalmente, numa velocidade assim assustadora. Então, assim, pro caso dele, pequenos ajustes, só fazer pequenos ajustes que vai dar certo, né? É, Mas, quanto à alimentação, aqui em casa, só come o que eu compro. Eu não compro besteira, é, não compro lixo. Então, não, se comer é fora daqui. Agora, em casa, não. mas é assim, Zefinha, às vezes a gente precisa regime militar, né? E é mais ou menos assim, eu mando e você obedece. Você é a mãe, né? Você tem que colocar, né, de uma forma mais impositiva, às vezes, algumas coisas. E não estamos falando de uma criança, estamos falando de um adulto que está precisando de orientação e de puxão de orelha, né? E isso aí eu sei que você vai fazer. Por quê? Quem ama, cuida. E quem cuida, corrige, né? Eu fico pensando nessa nova psicologia de que diz que não pode bater, não pode corrigir, não pode dar bronca, não pode mais nada agora. Tem que crescer com sem correção. Faz o que você bem entender. Depois, quando estiver lá batendo e matando os pais, né? Aí você vai se lembrar lá atrás assim, ah, não, mas eu eduquei da maneira que disseram, né? Pois é, você deseducou. Tem que corrigir mesmo. Tem que ser É assim. verdade. Tem hora que manda quem pode e obedece quem tem juízo. Ou então, compra quem tem o dinheiro, né? E come quem não tem. É É assim que verdade. funciona. Mesmo que ele tenha, né? Mas como está aí na tua casa, que siga o teu padrão. Ele tá vendo o teu resultado. O teu resultado é excepcional, Zefinha. A pessoa que conversou com a gente, né, no Today há pouco tempo atrás não é mais a mesma. A pessoa que entrou no Transformação Vital não é mais a mesma. Então, nós temos aí resultados a Eu, comemorar. Seus eu, exames hoje, né, foram eu, fantásticos, dos seus eu, filhos foram deprimentes. Perceber que um filho esteja pior do que a mãe. E aí, só para finalizar a minha fala e depois a tua, para a gente encerrar, mas tem uma coisa, Zefinha, que eu queria deixar aqui como um legado para vocês. Pesquisas têm mostrado que essa geração atual, ou seja, as crianças de agora, eles vão viver menos que a geração dos pais. Isso não é algo comum. Isso é algo que era comum lá atrás, se a gente for estudar, por exemplo, na Bíblia, né? Os pais viviam mais do que os filhos e aí começou a ter essa redução. Mas já há mais de 100 anos a gente tem percebido que a cada geração que passa, a geração vive mais que os pais. Mas essa vai ser a primeira nessa história recente que, segundo pesquisas, vão viver menos do que os pais. Por quê?
Por problema dos pais no processo de educação, onde deixa os filhos fazerem o que querem, e por problema dos filhos, né, aonde estão fazendo escolhas erradas que vão comprometer a sua saúde e encurtar a vida deles. Com certeza. Eu tenho 2 netos, estão todos dois obesos. Só comem porcaria. Lixo. Eu aviso para eles, mas não tem jeito. Então, não moro aqui em casa, moro na casa deles, não posso fazer nada. Quer dizer, o que eu posso, eu faço. Quando vem aqui, eu falo. Pois Mas... E tenho 3 filhos. Tem esse, tem outro, que é casado. Estava com 120 quilos. Nossa. Mas é o pai dos 2 filhos gordo, né? Que tá todos os 2 obesos. Mas aí eu vou fazer o seguinte, é o padrão da casa, né? Eu vou cuidar da minha saúde e depois, quando eles veem que eu estou bem, aí eles podem querer, né? Eu acho que eles já podem ver que você está bem, Zefinha. Hoje você merece parabéns, né? Você passou com louvor no resultado dos seus exames. Eu fico muito Amém. feliz, Zefinha, de Amém. estar participando dessa sua conquista. Isso é o Deus, que mais gera alegria para um profissional como eu, né? Agradeço a Deus a oportunidade que Ele tem nos dado de fazer esse trabalho, através dos cursos que nós temos, né? Através desse trabalho voluntário que nós fazemos gratuito, porque assim, ó, esses dias a gente recebeu uma mensagem, a pessoa dizendo assim, você só faz semanas, né, com poucas informações gratuitas e depois você vende um curso, né? Então, assim, aí a pessoa dizendo que a gente não oferece conteúdo gratuito. Hoje é o Today de número 191. Se a gente for observar 191, pelo menos 1 hora, porque sempre passa um pouco, são 191 horas dedicado, né, à saúde e à qualidade de vida das pessoas, gratuitas. Quem tem olha, feito isso hoje? Poucos profissionais. E como olha, dizer que a gente não oferece conteúdo gratuito? 191 horas só de Today, fora os outros. olha, doutor Ricardo, eu falei ontem para uma amiga minha que ela até se inscreveu junto comigo, só que quando ela foi verificar o dinheiro dela para pagar, ela viu que não tinha condições e disse que ia cancelar. Eu falei para ela ontem à noite, ó, só o dinheiro que eu paguei, já paguei, já serviu, eu não paguei nem as consultas dos exames que ele passou para mim. Não paguei, porque eu já melhorei muito. Só em descobrir que eu estava com essa vitamina D, eu estava em risco. Isso aí não tem preço. Não, de maneira nenhuma. Eu digo, ó, se fosse R$ 1.000, era barato. Eu falei para ela. Quanto mais que foi, menos de 1.000, né? E outra, serve... Foi um valor menor do que 2 consultas de Foi, transformação. com certeza. E a outra, consulta tem mais ou menos 1 hora e meia de duração, ou seja, e a outra. pessoa recebeu um curso completo no tempo de 3 horas. E você vai aprender pro resto da sua vida. Pro resto da sua vida. Não tem preço. O valor que a gente pagou foi o mínimo. Ela está consciente disso. Inclusive, ela disse que vai fazer. É porque os filhos... Abril tem outra turma que eu abro, né? Em abril. Tem que terminar o acompanhamento dessa turma para a gente abrir outra. Então, em abril a gente está abrindo novamente, né? Mas, Zefinha, eu agradeço muito a tua participação. E assim, eu estou terminando radiante o Today de hoje com as notícias que você nos trouxe, a sua melhora, né? E isso que fique como um legado para as outras pessoas, que elas possam compreender, né? Que todo... Pouco tempo. Quando for daqui a 3 meses que eu repetir o exame da vitamina D, como é que eu não vou estar bem melhor ainda? O sorriso vai estar maior. Então, assim, eu agradeço muito você ter pedido para participar hoje e contar para nós, né, um pouco dessa melhora em tão pouco tempo. Isso é fantástico, né? Então, assim, pessoal, gravem isso. Tem muita gente morrendo afogada em lugar que dá pé. Só precisa tirar o nariz fora d'água. A Zefinha fez isso. Você pode fazer isso, né? E você vai ter melhora, e você tem ainda um pomar, né, de frutos maravilhosos para você colher na sua vida. Acredite, cada um
mais impressionante do que o outro. Talvez você experimente experiências que você nem imaginava que eram possíveis, né? Independente da idade que você tem. Porque tem gente que diz assim, ah, não, eu já estou chegando no fim da linha. Pois é, você pode alongar um pouco o fim da linha, né? Aí a questão é cada um, né? Tem gente que não está desejoso pela mudança e vai pagar o preço da escolha de continuar na zona de conforto. Quem está Verdade. disposto a pagar o preço, nem é tão caro, né? Para você sair da zona de conforto, você precisa pagar um preço, abrir mão de fazer algumas coisas que você gosta, em detrimento à qualidade de vida que você ganha. Pague o preço. Experimente os frutos que estão reservados para cada um de vocês. A Zefinha está colhendo seus primeiros frutos e eles são doces, né, Zefinha? Com certeza. Bom, Deus seja Muito bom. glorificado, né? Deus seja Amém. glorificado. Fico muito feliz. Vou me despedindo de vocês, Zefinha, agradecendo mais uma vez, agradecendo a todos vocês também que participaram do Today de hoje, né? Notícias ótimas da Zefinha e notícias ótimas para você também, entender que tem um caminho de sucesso pela frente. É só você fazer a escolha correta. Zefinha, um bom dia para você, um grande abraço. Quero saber o resultado depois quando vierem os outros exames, né? Vamos nos falando, tá? Mande para mim a questão dos resultados antigos e dos atuais lá pelo WhatsApp, né? Você tem meu WhatsApp, que está dentro do grupo lá do Transformação, e aí, no caso, eu quero ver os teus exames e, se possível, né, se você me permitir, mostrar o resultado do antes e do Olha, doutor depois, né, de Ricardo, algumas coisas. o antes que eu fiz só foi o hemograma. Foi assim, eu fiz logo no início, quando começou o Transformação Vital. Na primeira Uhum. semana eu já fiz, né? Então eu não fiz anterior, mas só que eu digo que eu estou me sentindo outra pessoa. Eu não tinha ânimo para fazer as coisas dentro de casa, fazia alguma coisa e sentava, aí levantava, ia lavar a louça, lavava um pouco, sentava. Agora não, eu Nossa. pego, minha casa é grande, aí eu pego a casa, faço bastante coisa. Até meu filho fica admirado, mãe, a senhora é forte, viu? Graças a Deus eu estou fazendo muita coisa. Eu estou louvando a Deus pelo que eu achava que não tinha mais jeito. Eu achava que eu ia cada vez mais ficando pior. E eu não estou dizendo, eu fiz a caminhada de 1 hora ontem, não senti, não acordei com disposição. Eu só tenho uma coisa para melhorar, é o padrão de sono, para dormir bem, igual meu esposo. Meu esposo dorme muito, porque eu sou uma pequena dormidora. Eu não Mas é durmo assim, tranquilo. mas eu Isso é só falta. tranquilo. Mas assim, ontem eu deitei 10 horas, quando foi quase 2 horas eu acordei e era como que já tinha dormido bastante. Mas aí eu comecei, aí fui ler a Bíblia, fui orar e depois dormi de novo. Eu não estou dormindo assim muito, assim, a noite inteira, né? Mas eu Mas vou você está melhorar. levando bem. E outra coisa, seus resultados de exames são muito bons, né? Isso mostra que mesmo tendo esse intervalo aí entre o sono, acordando nesse meio tempo, você está levando muito bem, Zefinha. Eu acho Você que hoje merece parabéns. hoje de alegria eu vou dormir mais. Que bom, fico feliz. Pessoal, um bom dia para todos vocês, né? Uma ótima noite de descanso, como a Zefinha falou, sono é super importante, né? Eu fico grato pela participação de cada um de vocês aqui. Tem gente perguntando como é que faz para se inscrever no Detox. Eu vou colocar o link, é só você clicar no link que vai estar aí na descrição da minha biografia. Quando você estiver assistindo pelo YouTube também, vai estar um link abaixo para você se inscrever. Segunda, terça e quarta da semana que vem, nós vamos fazer aí 3 encontros falando a respeito, né, de detox. Eu tenho 3 assuntos básicos que nós vamos trabalhar nesse processo do detox. Primeiro, os motivos pelo qual nós precisamos detoxificar o nosso organismo, né? Vamos trabalhar também quais os principais erros que as pessoas cometem num processo de detox, porque muitas vezes você faz um detox e fica pior do que você estava, né? Então isso é importante nós sabemos. E quais são os principais intoxicantes para que a gente possa ficar longe deles, né? Quais são os contaminantes do nosso organismo e onde nós encontramos esses contaminantes, o que fazer para diminuir a intoxicação e como
pensar, né, em começar um processo de detoxificação do nosso organismo. Aguardo você, então, faça a sua inscrição aí para você receber todas as notificações e não perder nada da nossa Semana Detox Vital, tá bom? Zefinha, um abraço, bom dia a todos, até Bom mais, pessoal. dia, bom Nos dia. vemos Tchau, amanhã. tchau, Tchau, tchau. tchau. Tchau.